Aqueles que genuinamente não se importam com o que os outros pensam sobre eles são sociopatas. Pessoas mais confiantes, porém normais, se importam apenas com o que aqueles por quem eles têm respeito pensam sobre eles. Nassim Taleb. Faz um tempinho que eu perdi a constância dos vídeos no YouTube por aqui, e eu acho que eu passei um pouquinho por um bloqueio criativo, digamos assim. E aí eu me dei conta do porquê eu não estava conseguindo pensar em ideias e vídeos para postar. Porque eu tinha me desconectado com o propósito inicial desse canal. E o propósito era trazer assuntos pelos quais eu tenho interesse. Então, resolvi trazer um assunto pelo qual eu tenho interesse, que é Nassim Taleb. O assunto do vídeo, então, é o que eu aprendi com Nassim Taleb. Nassim Taleb é um libanês matemático estatístico que já trabalhou muito com o mercado financeiro e ainda trabalha, mas também dá aula na New York University, a NYU, sobre engenharia de risco. E ele escreve muitos artigos e muitos livros. Os livros dele são longos, mas tem uma leitura até bem agradável, porque ele escreve de um jeito assim, bem... parece uma conversa que ele está tendo com o leitor. Então, apesar de trazer alguns assuntos assim bem complexos, é uma leitura bastante agradável. E esse vídeo tem embasamento principalmente em Antifrágil e Black Swan, que eu tenho no audiobook e não tenho a cópia física. Eu não vou resumir os livros detalhadamente. Não é sobre os livros que eu quero falar, é sobre umas pinceladas de alguns conceitos que o Nassim Taleb traz que eu acho muito interessante. E primeiro que eu queria dizer que quando a gente fala de uma pessoa, quando a gente fala de um autor, não é uma questão de ser fã dessa pessoa, tá? Ou então assim, ser fã dessa pessoa não significa que você concorde com tudo que ela faça ou fale, ou que você diga amém pra tudo que ela fala, tá? Eu só queria colocar isso aqui porque eu sempre falo muito pra gente não se colocar em caixinhas, não ficar se enquadrando, e eu acho que também você ser excessivamente fã de uma pessoa ao ponto de que você diz amém pra tudo que ela fala, também se encaixa nisso daí. Então eu queria dizer assim que eu gosto muito do Nassim Taleb de uma forma geral, respeito muito as posições dele, mas eu não posso dizer aqui que eu concordo com tudo que ele fala, até porque eu não sei de tudo que ele fala. Ele twitta muito, por exemplo, tem muitos tweets dele, e eu não consigo nem acompanhar todos. Então, né, é difícil a gente dizer que, meu Deus, é uma pessoa que, se ele falar qualquer coisa que ele falar, vamos dizer amém, tá? Bom, então trazendo aqui alguns conceitos, né? O primeiro é esse: se importe com a opinião das pessoas que importam pra você. A gente vive muito nesse mundo que não é pra você se importar com a opinião de ninguém, que é pra você fazer as coisas sem ficar esperando pra ver o que os outros vão dizer sobre as suas atitudes. E, de acordo com o Nassim Taleb, isso não é uma boa medida pra você pensar em como agir. De acordo com o Nassim Taleb, é mais interessante você se preocupar com a opinião das pessoas que importam pra você e a opinião das pessoas por quem você tem respeito. Então, isso até contribui para você manter assim uma fábrica, né? Uma fábrica no sentido de um tecido, né? Um tecido social, uma estrutura social mais coesiva, porque se ninguém se importar com o que ninguém pensa, a coisa realmente não anda. Outro conceito muito citado, muito repetido é: o vento apaga uma vela, mas alimenta uma fogueira. Seja como uma fogueira e deseje pelo vento. Esse é o conceito do antifrágil, né? É clássico antifrágil. E o Nassim Taleb define o antifrágil como algo que se beneficia de eventos aleatórios, de estressores aleatórios. Então, assim, antifrágil não é o oposto de robusto, não é o oposto de frágil. Então, tipo assim, você tem frágil, que é uma coisa que se quebra facilmente, e você tem o robusto, que é uma coisa resistente, que não se quebra. Antifrágil é diferente, porque o antifrágil, além dele não se quebrar, ele se beneficia de estressores. Então ele fala que tudo que tem mais benefícios do que malefícios, do que downsides, por conta de eventos aleatórios, é antifrágil. Esse é o conceito-chave do antifrágil. E ele argumenta então que a falta de skin in the game, a falta de você ter sua pele em jogo, de você se colocar em risco, é uma coisa que gera a fragilização da sociedade, que a gente tem muitos atores, os principais atores sociais, não se colocam realmente em risco. Eles terceirizam o risco para outras pessoas. Então, os grandes banqueiros, os políticos, eles tomam atitudes de risco e se colocam em posições que, se acontecer algo, eles vão repassar o risco para outras pessoas. Então, o político que toma decisões ruins, ele repassa os efeitos desse risco para
as pessoas normais que pagam impostos. Então o político faz praticamente o que ele quiser, e aí a solução é: vamos cobrar mais impostos e vamos terceirizar esse risco, esse resultado negativo para as pessoas normais que vivem e trabalham e pagam impostos. Esse é um exemplo. Nassim Taleb argumenta que a crescente complexidade dos sistemas sociais faz com que poucas pessoas se beneficiem desses eventos aleatórios e muitas pessoas sofram as consequências. E aí vem a questão que ele fala dos heróis invertidos, que na antiguidade o herói era aquela pessoa que se colocava em risco, que se sacrificava pelos outros. E hoje a gente vê como heróis pessoas que não correm riscos de verdade. Como eu já falei, por exemplo, político é o exemplo mais clássico e mais fácil da gente entender. É o político que se coloca no palanque, fala que vai resolver todos os seus problemas, que se coloca como essa posição de herói que vai resolver os problemas das pessoas e os problemas da pátria, mas ele não tá indo lá pessoalmente lutar uma guerra, ele não vai arcar com as consequências do próprio bolso se ele quebrar o país. Então ele sempre pode terceirizar esses riscos para outras pessoas. E aí outra frase também do livro dele é: eu quero viver feliz em um mundo que eu não entendo. E ele fala que tem muitos eventos no mundo que a gente não entende, mas que a gente olhando para trás, retrospectivamente, a gente acha que entende, a gente tenta ligar os pontos para fazer as coisas fazerem sentido e a gente pensar que aquele evento completamente aleatório era, na verdade, totalmente previsível, né? E esses eventos aleatórios ele chama de Black Swans. Por que Black Swan? Porque assim, existe cisne negro? Aí você vai pensar, nunca vi um cisne negro. Ok, só porque você nunca viu um cisne negro, não significa que todos os cisnes são brancos. Não significa que o cisne negro não exista, você só não ouviu. Então esse é o cisne negro, é o evento que você, por você nunca ter visto, por ele nunca ter acontecido, você acha que ele é impossível. E aí vem o conceito do fragilista, que é completamente diferente do antifrágil, né? O fragilista é aquela pessoa que o pensamento dele padrão é que aquilo que ele não vê não está lá e aquilo que ele não entende não existe. Então ele desconsidera realmente a possibilidade de que algo possa surpreendê-lo. E aí o Nassim Taleb ele gosta muito de falar sobre experiências, sobre você dar uma opinião baseada numa experiência e não baseada numa teoria científica, em algo que você não viveu de fato. Então ele fala muito assim que a experiência pessoal ela não constitui uma evidência suficiente para expressar o valor de uma ideia, mas ela garante a autenticidade da sua opinião. Então você dizer que porque eu passei por algo, isso seria uma regra que as outras pessoas também passariam pela mesma situação. Então você não pode generalizar essa sua experiência pessoal em uma regra que vai valer para todos. Mas o fato de você ter essa experiência pessoal, ela faz a sua opinião ter mais autenticidade, porque você viveu aquilo ali, você colocou o seu skin in the game e você tem aquele fato para provar que aquela experiência é real. O que não comprova uma teoria, então que é diferente de você tentar criar uma teoria de percepção da realidade baseada naquela experiência. Então a ideia dele é que você dá opinião baseado no que você viveu tem mais valor do que você dar sua opinião baseada num cenário hipotético. E aí o que eu queria destacar aqui é que a gente tem que lembrar que cada um vê o mundo através dos seus vieses, das suas percepções. Então você pode experienciar algo e chegar a uma conclusão que é sua e que não tem necessariamente validade para outra pessoa. Então, apesar dessa autenticidade da opinião, eu gostaria de criticar isso, que você está gerando uma opinião baseada no seu viés e baseada na sua interpretação. Então, para Nassim Taleb, essa opinião tem uma certa autenticidade, porque você passou por ela. Mas para mim, Renata, essa opinião a gente sempre tem que olhar com um grãozinho de sal, com uma pitadinha de suspeita, porque é uma opinião baseada em, muitas vezes, vieses, tá? Por exemplo, assim, em relação ao relacionamento, alguém fala assim, não, no meu relacionamento funcionou assim, 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 então é assim que funciona nos outros relacionamentos. Isso aí você tem que parar e pensar, peraí, essa pessoa tem esse viés, essa pessoa tem uma série de experiências, essa pessoa tem toda uma constituição histórica, psicológica, familiar, que é diferente das dos outros. Então, apesar da opinião dela ter uma autenticidade da experiência vivida, não necessariamente ela é replicável por outras pessoas em outras situações, tá? Esse é minha observação ali sobre esse comentário.
da opinião e da autenticidade. E o Nassim Taleb bate muito na tecla do domain dependence, essa ideia de que seu pensamento fica muito limitado à área de atuação a qual você tá acostumado. Então a gente tem profissionais cada vez mais especializados em nichos cada vez menores e eles passam a ver o mundo com aquela lente daquele nicho com a qual eles estão trabalhando. E às vezes essa lente não é adequada para observar certos problemas, ou às vezes ela precisa ser deixada de lado para você poder entender alguns outros aspectos do mundo. E aí ele chega no ponto que você não consegue isolar uma causa única num sistema complexo. Você tem que levar em conta diversos fatores e às vezes você só isolar um ponto acaba cegando você para a complexidade que esse ponto tem em interação com outros pontos ali, outros elementos daquele sistema. Outro ponto interessante, outro pensamento interessante quanto mais energia você gasta tentando se livrar de um pensamento, mais forte esse pensamento fica. Isso aí é bem clássico ali, de embasamento da terapia cognitivo-comportamental e também do pensamento estoico, né? Se você for pensar. É outro ponto que tá ali colocado nos livros. Outro elemento que ele define, que ele fala bastante no livro, é a figura do loser, do perdedor. Que para Nassim Taleb é uma pessoa que não faz uma introspecção após cometer um erro. Então, se você comete um erro e você não faz uma introspecção para ver o que você pode aprender com esse erro, você é um perdedor. Se você não encara o seu erro como uma nova informação que pode te enriquecer, se você fica constrangido, com vergonha e não explora esse erro, você está sendo um perdedor. E ele fala que esse tipo de pessoa geralmente se considera uma vítima de um plano maior, de um chefe ruim, do clima ruim. Você acaba se considerando uma vítima ao invés de superar aquele erro e seguir em frente, aceitar o erro como uma fonte de informação e seguir adiante. Você fica tentando se explicar, você fica se perdendo ali em um monte de porquês e explicações que não tem nada a ver com o fato. Aprenda com aquilo, encare como uma informação a mais e siga adiante, para não ser um perdedor. E aí ele fala que uma pessoa que comete diversos erros, mas não o mesmo erro duas vezes, é mais confiável do que uma pessoa que nunca cometeu erro. Por quê? Porque se você não arrisca, você não comete erro, né? E só a pessoa que arrisca e comete erros e aprende com a experiência que consegue evoluir. Então, se você conhece uma pessoa que nunca cometeu um erro, primeiro, ela tá mentindo, ou ela nunca tentou fazer nada. Então, ela tá ali perfeita, não cometeu erro nenhum. Agora, se você conhece uma pessoa que cometeu vários erros, mas não o mesmo erro duas vezes, você tá vendo uma pessoa que tá buscando aprender, que tá buscando arriscar, que tá tendo iniciativa de tentar alguma coisa. E por que é importante não cometer o mesmo erro duas vezes? Porque se você comete o mesmo erro duas vezes, você não tá aprendendo. E o que Nassim Taleb quer ver? Primeiro, se você tem coragem suficiente de arriscar cometer um erro. E segundo, se você consegue aprender com os seus erros e não ficar cometendo o mesmo erro duas vezes. Outro ponto que ele coloca é que as coisas devem ser lidadas pela menor unidade possível. Ou seja, ele é muito a favor da descentralização. Vou dar um exemplo na política que é muito mais fácil da gente entender. Aqui no Brasil a gente tem muita coisa que é dominada por Brasília, decisões tomadas em Brasília que depois são passadas para os outros estados. Os estados, as cidades têm muito pouca autonomia. Então é uma coisa muito centralizada. Se a gente sente que muitas coisas são travadas, é porque fica centralizado ali em Brasília. E que muitas vezes poderia ser resolvido num nível menor, num nível local. Por exemplo, você já deve ter visto casos de comunidades que se uniram para pavimentar uma rua, por exemplo, que a prefeitura não dava conta e às vezes a prefeitura não deu conta porque Brasília não repassou a verba, por exemplo, para citar um exemplo. Então, se você vê exemplos da sua comunidade se organizando, formando ONGs, formando associações de moradores e resolvendo seus problemas ali, naquele âmbito local, é porque essas comunidades estão próximas da realidade ali, elas entendem os problemas, elas vivem os problemas no dia a dia. Para elas, resolver aquele problema é uma necessidade mais urgente, mais imediata. E às vezes elas têm soluções melhores para resolver aquele problema, justamente porque elas estão ali no dia a dia, conhecem a cultura do local, conhecem os entraves. Que é diferente de você ter uma pessoa lá em Brasília que não está convivendo com aquilo ali, que não tem urgência de resolver, que não entende a cultura do lugar, que às vezes vai pensar um plano completamente mirabolante que não tem nada a ver com a realidade local. Então, é um exemplo de coisas que podem ser resolvidas, né? Como as coisas podem ser resolvidas nas suas unidades locais.
Então ele fala que a maior unidade seria o Estado e a menor unidade é o indivíduo. E entre a unidade indivíduo e o Estado, às vezes você tem que procurar a menor unidade que consegue resolver as coisas. Então, se tem um problema que você, como indivíduo, consegue resolver por você, resolva. E se você consegue resolver, você e o seu marido, você e o seu pai, você e sua mãe, resolva. E aí o último ponto é que uma pessoa não deve esperar louros, não deve esperar prêmios por trazer a verdade. Muitas vezes falar a verdade não é popular, vai acabar custando caro pra você, mas nem por isso você deve deixar de fazê-lo. Quando você encontra a verdade, quando você percebe que as pessoas estão indo contra algo que é verdadeiro, que é certo, você deve sim se manifestar. E aí isso me leva também a mais um ponto. Eu tinha falado que era o último, mas não é o último. Que um dos principais problemas da sociedade hoje em dia é essa crença de que se tá todo mundo fazendo, então tá tudo certo. Isso é uma crítica que o Nassim Taleb faz. As pessoas começam a tomar atitudes que são contra o bem-estar social, que são contra o tecido social, e você começa a pensar, tá todo mundo fazendo, então acho que tá tudo bem, sabe? E isso tá gerando muitos problemas na nossa sociedade em diversas áreas. Mas então é isso, essas são algumas lições que eu peguei do Nassim Taleb, dos livros dele, que eu gosto bastante, e com alguns comentários meus. Se você já leu os livros dele, coloca aqui embaixo alguma coisa que eu posso ter esquecido, alguma coisa que você concorda, discorda, e vamos continuar tendo essa conversa. Aqui o canal é isso, eu vou trazer coisas que chamam a minha atenção, e aí vocês me digam se vocês acharam interessante ou não. É isso, obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá um joinha pra você continuar recebendo os meus vídeos no seu feed. E vamos nessa!